Com o objetivo de esclarecer dúvidas da população sobre desapropriações em razão das obras do ônibus de trânsito rápido, o BRT, o vereador Pastor Elias Azevedo protocolou na Câmara Municipal um requerimento de informações. Nós estamos aí com o início dos trabalhos do BRT, aliás já estão bastante avançados, né? E com isso surgiram muitas dúvidas, principalmente no que diz respeito à desapropriação. É claro, os moradores do entorno que passam ali na região onde vai passar o BRT, eles acabam ficando preocupados se haverá ou não desapropriação. O requerimento tem até 30 dias para ser respondido pela Prefeitura. As obras do BRT tiveram início em maio de 2017 e a previsão para conclusão é em 2020. De acordo com o Executivo, o BRT Campineiro irá beneficiar cerca de 450 mil pessoas que residem nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. O custo total de construção dos 3 corredores será aproximadamente 451 milhões de reais. Depois de perder em pleno ginásio do Taquaral para o Corinthians e fora de casa para o SESI, os campineiros tentam a reabilitação amanhã, 6 horas da tarde, contra o Taubaté, que está na 3ª posição. O técnico Horácio de Léo tem todos os atletas à disposição. Se classificam 8 equipes. Neste momento, o Renata está em 7º, com 24 pontos, apenas 3 a mais que o 8º colocado. Restam apenas 4 rodadas. É reta final e não pode mais bobear. O edital para a seleção de projetos para serem executados com recursos do FIEC é lançado geralmente no início do ano, mas os prazos para 2018 ainda não foram divulgados. Por isso, o vereador Gustavo Peta fez um requerimento para saber informações sobre o FIEC. O FIEC é um fundo muito importante que financia diversos projetos esportivos na cidade, tanto de alto rendimento como projetos sociais, tem uma importância enorme. E há uma expectativa grande de saber quando esse edital será publicado para que os projetos sejam selecionados e passem a ser executados. O documento foi aprovado na 5ª reunião ordinária e vai ser encaminhado à Secretaria de Esportes. O prazo para a resposta é de 15 dias, que pode ser prorrogado por mais 15. A demora na divulgação do edital prejudica vários projetos e atletas que dependem do FIEC. Podem participar da seleção do fundo entidades esportivas, ONGs, associações de bairros e clubes recreativos. Vários projetos esportivos e sociais já foram financiados pelo FIEC, beneficiando muitos atletas. Nós temos o Our Camping, que é um projeto muito importante de atletismo que ocorre no Centro Esportivo de Alto Rendimento. Nós temos um projeto de ginástica artística, de ginástica rítmica, que também tem uma importância enorme. Um acontece na Lagoa do Taquaral e no Colégio Liceu. Nós temos projetos
sociais também interessantes nos bairros de Campinas. Então é um financiamento que funciona. A gente quer saber os prazos de 2018, porque todo mundo quer se planejar. Uma série de acidentes ocorridos no viaduto mais antigo de Campinas, o Miguel Vicente Cury, sobre o terminal central de ônibus, tem preocupado tanto motoristas que transitam pelo local, como pedestres que se deslocam na parte de baixo para pegar ônibus ou mesmo fazer compras. Outro que vem chamando a atenção dos usuários é o viaduto São Paulo, conhecido como Laurão, que liga o centro da cidade ao bairro Nova Campinas. Esse é o teor de 2 requerimentos encaminhados à Prefeitura pelo vereador Nelson Osri, solicitando informações sobre a manutenção desses locais. São pontos, né? Esses viadutos são pontos característicos da cidade. O viaduto Cury, com mais de 50 anos, né? Já o viaduto São Paulo, conhecido como Laurão, também com mais de 60 mil veículos dia, né, transitando, e decorrente à própria imprensa ter denunciado infiltrações, problemas de rachadura. Então, esse requerimento vem nesse sentido, né? A gente buscar informações e que ocorra a manutenção devida para que não coloque os motoristas em risco. O viaduto Cury é prova disso. O vereador fala da importância da manutenção. É melhor prevenir, né, do que ter que remediar. Então, eu acho que ter uma manutenção adequada, fazer mais um estudo, mais uma avaliação, assim fica bom para todos os lados. Ela já está praticamente pronta. Localizada na rua Pedro Jean Francisco, no Parque Via Norte, em Campinas, a torre chama atenção de longe. A instalação do equipamento gerou dúvidas nos moradores do bairro que procuraram o vereador Jorge da Farmácia. Um dia para o outro, eu não sei o que acontece, que elas brotam, ela cresce rapidamente. Então, eu não sei, eu tenho recebido vários questionamentos lá no meu trabalho, na farmácia, que é justamente nessa região que já foi construída essa antena. E eu fiz um requerimento justamente para saber se ela está legal ou não. De acordo com o vereador, faltam informações sobre a estrutura construída no local. Na legislação tem que ter um aviso, uma placa, dizendo que tipo de antena que é, qual vai ser a finalidade dessa antena. E infelizmente nesse local, no Parque Via Norte, que é uma região residencial, não tem essa especificação ainda. O vereador vai aguardar a resposta da Prefeitura se a torre está regularizada. Caso não esteja, nós vamos tomar as medidas cabíveis para que possa legalizar ou retirar essa antena daquele local.
Olá, boa tarde. Está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Vereador Nelson Osseri pede informações à Prefeitura por suposta falta de manutenção em 2 viadutos em Campinas. Vereador Jorge da Farmácia acompanha a posse do Conselho Municipal da Cultura de Paz. Vereador Gustavo Peta quer saber prazos para a publicação do edital do FIEC. E no esporte, Vôlei Renata tenta garantir a classificação à próxima fase da Superliga Masculina. Tem jogão em Campinas. O vereador Pastor Elias Azevedo pediu à Prefeitura informações sobre desapropriações do BRT. Com o objetivo de esclarecer dúvidas da população sobre desapropriações em razão das obras do ônibus de trânsito rápido, o BRT, o vereador Pastor Elias Azevedo protocolou na Câmara Municipal um requerimento de informações. Nós estamos aí com o início dos trabalhos do BRT, que, aliás, já estão bastante avançados, né? E com isso surgiram muitas dúvidas, principalmente no que diz respeito à desapropriação. É claro, os moradores do entorno que passam ali na região onde vai passar o BRT, eles acabam ficando preocupados se haverá ou não desapropriação. O requerimento tem até 30 dias para ser respondido pela Prefeitura. As obras do BRT tiveram início em maio de 2017 e a previsão para conclusão é em 2020. De acordo com o Executivo, o BRT Campineiro irá beneficiar cerca de 450 mil pessoas que residem nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. O custo total de construção dos 3 corredores será aproximadamente 451 milhões de reais. Foi aprovado na 5ª reunião ordinária um requerimento de autoria do vereador Gustavo Peta. No documento, o vereador quer saber prazos para a publicação do edital do FIEC 2018. O edital para a seleção de projetos para serem executados com recursos do FIEC é lançado geralmente no início do ano, mas os prazos para 2018 ainda não foram divulgados. Por isso, o vereador Gustavo Peta fez um requerimento para saber informações sobre o FIEC. O FIEC é um fundo muito importante que financia diversos projetos esportivos na cidade, tanto de alto rendimento como projetos sociais. Tem uma importância enorme e há uma expectativa grande de saber quando esse edital será publicado, para que os projetos sejam selecionados e passem a ser executados. O documento foi aprovado na 5ª reunião ordinária e vai ser encaminhado à Secretaria de Esportes. O prazo para a resposta é de 15 dias, que pode ser prorrogado por mais 15. A demora na divulgação do edital prejudica vários projetos e atletas que dependem do FIEC. Podem participar da seleção do fundo entidades esportivas, ONGs, associações de bairros e clubes recreativos. Vários projetos esportivos e sociais já foram financiados pelo FIEC, beneficiando muitos atletas. Nós temos a Orcamp, que é um projeto muito importante de atletismo que ocorre no Centro Esportivo de Alto Rendimento. Nós temos um projeto de ginástica artística, de ginástica rítmica, que também tem uma importância enorme. Um acontece na Lagoa do Taquaral e no Colégio Liceu. Nós temos projetos sociais também interessantes nos bairros de Campinas. Então, é um financiamento que funciona. A gente quer saber os prazos de 2018, porque todo mundo quer se planejar. O vereador Nelson Osseri apresentou um requerimento solicitando informações sobre a manutenção dos viadutos do Laurão e do Miguel Vicente Cury. Uma série de acidentes ocorridos no viaduto mais antigo de Campinas, o Miguel Vicente Cury, sobre o terminal central de ônibus, tem preocupado tanto motoristas que transitam pelo local, como pedestres que se deslocam na parte de baixo para pegar ônibus ou mesmo fazer compras. Outro que vem chamando a atenção dos usuários é o viaduto São Paulo, conhecido como Laurão, que liga o centro da cidade ao bairro Nova Campinas. Esse é o teor de 2 requerimentos encaminhados à Prefeitura pelo vereador Nelson Osseri, solicitando informações sobre a manutenção desses locais. São pontos, esses viadutos são pontos característicos da cidade. O viaduto Cury, com mais de 50 anos, Já o viaduto São Paulo, conhecido como Laurão,
também com mais de 60 mil veículos dia, né, transitando, e decorrente à própria imprensa ter denunciado infiltrações, problemas de rachadura. Então, esse requerimento vem nesse sentido, né? A gente buscar informações e que ocorra a manutenção devida para que não coloque os motoristas em risco. O viaduto Cury é prova disso. O vereador fala da importância da manutenção. É melhor prevenir, né, do que ter que remediar. Então, eu acho que ter uma manutenção adequada, fazer mais um estudo, mais uma avaliação, assim fica bom para todos os lados. O repórter Michael Vancini esteve durante toda a manhã no Fórum Campinas pela Paz e entrevista agora o ativista da paz e neto do Mahatma Gandhi, Arun Gandhi. Onde você está, Michael? Gabriel, nós estamos aqui nos bastidores do Teatro Castro Mendes. Eu converso agora com Arun Gandhi, que mais cedo deu uma palestra sobre a questão da não violência, a questão da paz. Arun, thank you so much for receiving us here. Could you please talk about what do you think of this event here sobre este evento que acontece aqui em Campinas? I think it's a wonderful event. Eu acho que é um evento maravilhoso e eu espero que eventos como esse aconteçam em muitos lugares do mundo. Esse tipo de diálogo é muito educativo e inspira pessoas e ensinam eles sobre o que violência é e como a paz pode ser encontrada, alcançada. Você tem uma mensagem para as pessoas que estão assistindo nós agora? Nós todos precisamos trabalhar pela paz, como o Gandhi disse, nós precisamos ser a mudança que nós queremos para o mundo. E cada um de nós tem que ser essa mudança para alcançar a paz. Thank you so much. Muito obrigado. Obrigado. Gabriel, só lembrando a quem está nos assistindo que o evento hoje aqui no Teatro Castro Mendes ele é fechado. Às 14h tem uma outra palestra sobre educação e à noite uma peça teatral. Amanhã o evento na Estação Cultura ele é aberto a toda a população. As inscrições podem ser feitas através do site da Prefeitura. Tem um banner lá. Você entra e acessa o Fórum Campinas pela Paz no site campinas.sp.gov.br. É com você aí no estúdio. Obrigado, Vancini. Lembrando então que o Fórum Campinas pela Paz vai realizar diversos debates na Estação Cultura, como disse o Vancini, amanhã a partir das 9h da manhã. Às 5h acontece um talk show do Arun Gandhi e do ator Lázaro Ramos. E às 7h tem um encerramento com apresentações culturais. No domingo, às 9h da manhã, no Portão 1 da Lagoa do Taquaral, tem a segunda caminhada municipal pela erradicação do analfabetismo, tá bom? Na tarde desta quinta-feira, o vereador Jorge da Farmácia acompanhou a posse do Conselho Municipal da Cultura de Paz na Prefeitura de Campinas. 23 representantes da sociedade e do poder público tomaram posse no novo Conselho da Prefeitura de Campinas. A partir de agora, a cidade conta com um grupo que vai buscar a cultura de paz no município. O vereador Jorge da Farmácia, que representou a Câmara no evento, lembrou o início da criação do Conselho. Esse Conselho, nós começamos as nossas reuniões a partir de 2013, nasceu na Câmara Municipal de Campinas, com o meu trabalho, com o professor Lee, nós conseguimos desenvolver, fizemos esse projeto, porém esse projeto veio para cá para o Executivo, mas algum problema jurídico, infelizmente ele não pôde ser votado em segunda, que é o mérito, mas o prefeito se comprometeu que faria esse projeto e mandaria para nós lá na Câmara Municipal. O prefeito destacou o trabalho em conjunto e explicou para Arun Gandhi, neto do pacifista Mahatma Gandhi. Esse projeto, esse conselho, ele não é um ato exclusivo do prefeito. Foi um projeto de lei enviado para a Câmara de Vereadores, foi aprovado pelos vereadores e agora é lei no município de Campinas. O neto de Gandhi deixou uma mensagem para os conselheiros que assumiram o posto. Peace Paz não é ausência de violência. Paz apenas acontece quando nós temos harmonia. Renato, que tomou posse no conselho, falou como será o trabalho. Trazendo algumas ideias dentro da administração pública, ideias que vêm do pessoal das associações civis, que muitas vezes têm ideias e não conseguem trazer para dentro da administração, e a administração também colocar ao lado dela também dessas pautas, que muitas vezes o pessoal que
que é de fora não tem conhecimento de como que são os processos internos da administração. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre no sentido da paz, sempre tentar ajudar o próximo, fazer sempre o bem, que eu acho que é o caminho que todos nós merecemos, que todos nós percebemos que agora é o momento. A cultura de paz, com paz. O quadro É o Bicho de hoje apresenta algumas curiosidades sobre as borboletas, insetos importantes para o equilíbrio ecológico. E aí, moçada, É o Bicho está chegando aqui do borboletário da Fundação José Pedro de Oliveira, que funciona aqui dentro da Mata Santa Genebra, para a gente conhecer o trabalho desenvolvido pelos biólogos aqui com as borboletas. Quer saber como funciona esse trabalho? Confere aí comigo. Elas estão sempre por aí, voando entre as plantas e colorindo a paisagem. Mas se você não vê as borboletas com frequência, algo pode estar errado. As borboletas, elas são excelentes indicadores ambientais, são muito sensíveis a variações no meio ambiente. Então, se você tem qualquer alteração da população das borboletas, é um indicativo de que algo não está bem na natureza. No Brasil, existe uma infinidade de espécies, cada uma com sua característica. Em Campinas, a Mata Santa Genebra possui um catálogo com mais de 700 espécies registradas. Para poder estudar o ciclo de vida desses insetos tão importantes para a cadeia alimentar, a Fundação José Pedro de Oliveira criou um borboletário. O borboletário foi criado a partir desse levantamento das 700 espécies e ele tem dois propósitos principais. O primeiro foi de pesquisa, para que se possa entender o ciclo de vida dessas espécies de borboleta. Muitas são conhecidas só a borboleta adulta, mas não se conhece os estágios intermediários dela, em que planta ela procria. E também para a gente receber os visitantes, para que eles possam ter um contato próximo com esses animais, e eles são um importante caminho para a conscientização. Para criar borboletas, não basta gostar dos animais, é preciso também ser um bom jardineiro. Cada borboleta tem a sua planta específica, onde ela deposita esses ovos e dos quais as lagartas vão se alimentar das folhas. Então, a gente precisa ter uma variedade de plantas que atenda às espécies que a gente quer criar aqui dentro. A partir do ovo nasce então a lagarta. Essa lagarta passa por 5 estágios de crescimento, ainda na fase de lagarta. Então a gente vai mantendo elas, vai alimentando, dando folha fresca para elas comerem, até que elas chegam no último estágio, que é quando elas se transformam na pupa, que o pessoal conhece bastante como casulo, onde ela vai sofrer o processo de metamorfose e se transformar na borboleta adulta. E todo esse cuidado da equipe do borboletário se justifica para a preservação das espécies. Na natureza, no ambiente externo, elas têm uma porcentagem de sucesso entre o número de ovos e a quantidade de borboletas adultas de 3 a 5%. Quando a gente passa a ter esse cuidado de recolher os ovos, recolher as lagartas e cuidar deles dentro de um ambiente controlado, eu consigo subir esse índice para mais de 50% a 60% de sucesso. E sabe aquele mito de que se tocar uma borboleta a pessoa pode ficar cega? Pois é, não passa de um mito. Mas nem por isso você deve chegar muito perto, já que elas são muito sensíveis. Primeiramente, ao ver uma borboleta, deve-se admirá-la e deixar ela seguir o rumo dela, não se deve pôr a mão. Mas caso haja contato com uma borboleta, por qualquer que seja o motivo, pode sim sair um pó na sua mão, que nada mais são do que as escamas que recobrem a asa da borboleta. E isso é como se fosse uma poeira, ele é inerte, ele não tem nenhuma substância que cause corrosão ou que seja tóxica, mas que em contato com o olho pode causar irritação, assim como qualquer outra poeira, areia, pode causar. Muito legal a nossa visita aqui ao borboletário. E se você também quiser, pode vir pessoalmente para conhecer o borboletário. Para isso, basta agendar a sua visita por esse e-mail que está aqui na tela. O pessoal da Fundação José Pedro de Oliveira recebe grupos pequenos e faz as visitas guiadas, dando uma explicação legal para todo mundo. Você gostou do nosso programa? Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, é o 998 11 0260. Até a próxima. Tchau! Amanhã acontece um grande jogo aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral. O Vôlei Renata recebe o 3º colocado, Taubaté. Depois de perder em pleno ginásio do Taquaral para o Corinthians e fora de casa para o SESI, os campineiros tentam a reabilitação amanhã, 6 horas da tarde, contra o Taubaté, que está na 3ª posição.
O técnico Horácio de Léo tem todos os atletas à disposição. Se classificam 8 equipes. Neste momento, o Renata está em 7º, com 24 pontos, apenas 3 a mais que o 8º colocado. Restam apenas 4 rodadas. É reta final e não pode mais bobear. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. A troca pode ser feita na bilheteria do ginásio do Taquaral. Amanhã o Veracruz Basquete encara fora de casa a equipe de São Bernardo às 5 horas da tarde. Até agora as campineiras possuem 7 vitórias em 7 jogos, portanto o favoritismo está com as campineiras. Hora de falar sobre futebol. Amanhã também às 5 horas da tarde, o Guarani vai até Osasco enfrentar o Audax pela Série A2. O Bugre é o vice-líder da competição e o adversário é o vice-lanterna Guarani, favorito para vencer mais uma. No domingo, 7h30 da noite, a Ponte Preta também joga fora de casa, mas em Mirassol. Hoje a Macaca estaria classificada à próxima fase, enfrentaria o São Paulo. Boa sorte a todas as equipes campineiras neste fim de semana. Essa edição fica por aqui, a gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, o Michael Vancini volta diretamente do Fórum Campinas pela Paz. Tchau, tchau.